Sejam bem-vindos, meus amores e minhas amoras, a mais uma aula de biologia animal. E agora a gente vai começar a estudar o último grupo, o grupo dos cordados. Esse grupo é tão grande, né, que nós vamos passar esse último bimestre inteiro falando dele. E é nesse grupo que vão estar nós, os vertebrados, né? Todo vertebrado que tem vértebra é cordado. Nem todo cordado é um vertebrado. Então, nós vamos estudar isso nessas videoaulas, tá? Nesse grupo estão os peixes, os répteis, os anfíbios e os mamíferos. Então, bora ver quais são as características que incluem todo esse grupo diversificado, desde peixe até nós, seres humanos, dentro do grupo dos cordados. São 6 características. Essas características, anotem aí, eu coloquei 3 nesse slide, 3 no outro, para não ficar com muita informação, tá? Essas características, todos os cordados têm. Não necessariamente até a vida adulta, mas pelo menos na fase embrião. Então, exemplo, cauda pós-anal, né? Ou seja, todos os cordados vão ter uma cauda depois do ânus. Esse desenho que vocês estão vendo aqui é um desenho de um cordado chamado anfioxo, né? Então, vocês estão vendo essa região? Essa é a região pós-anal, região caudal, ó. O ânus está aqui, depois vem uma cauda. Vocês vão falar assim, nossa, mas nós não temos essa região, essa cauda. Nós não temos agora enquanto adultos, mas quando nós éramos embriõezinhos, nós tínhamos. E essa cauda, né, conforme a gente vai virando de embrião para feto, vai formando o ser humano, a cauda vai regredindo, ok? Então, assim, o peixe tem, nós temos. A diferença é que em alguns grupos essa cauda se mantém enquanto adulto, enquanto outros grupos essa cauda não se mantém, ok? Então, primeira característica presente em todos os cordados, cauda pós-anal, prolongamento do corpo posterior ao ânus, ok? Notocorda, essa é a principal característica. É por isso que chama cordado. Cordado porque tem notocorda. O que é a notocorda? Sabe aquelas balinhas fininhas assim, né? Que minha menina adora. Pensa no fine um pouquinho mais duro, quando vai ficando ressecado. É a notocorda. O que é a notocorda? Notocorda é o eixo de sustentação do corpo. É isso que está em verde aqui, ó. Todos os cordados vão ter notocorda. Está no dorso, né? Não é no ventre. Ventre, dorso. Então, tá no dorso. Então, é um bastão dorsal flexível, tipo fine, bala fine, né? Deriva do folheto da mesoderme. Nós vamos recordar os folhetos germinativos, tá? E é o que dá sustentação no corpo. Aí vocês vão falar assim, nossa, Ana, mas a gente não tem a vértebra? A gente tem notocorda? Sim, quando nós somos embrião, nós temos notocorda. Conforme a gente vai virando feto, né, o bebezão mesmo, a notocorda é substituída pela coluna vertebral, tá? Então, vai ter alguns cordados que a notocorda não é substituída. Então, ele não vai ter vértebra, só vai ter notocorda. Vai ter cordado, como nós, que a notocorda vai ser substituída pela vértebra, beleza? Mas no nosso início de embrião, nós temos notocorda. Terceira característica importantíssima também, o nosso sistema nervoso, o sistema que recebe informação do meio e distribui para o nosso corpo, que é o sistema nervoso, ele deriva do folheto da ectoderme, né? Lembra, ecto, meso e endo, mas são deriva da ectoderme. E o nosso sistema nervoso dos cordados, ele é dorsal, vai no dorso. Todos os outros animais que não são cordados, de equinodermo para lá, que a gente viu até agora, o sistema é ventral ou difuso, tá? Isso vai ser importante no sentido de evolução, ok? O sistema nervoso ventral e difuso, ele é mais primitivo. Então, só os cordados têm sistema nervoso dorsal. Isso é questão bem frequente de vestibular. Quarta característica, a presença do endóstilo. Misericórdia, Ana, o que é o endóstilo?
O endóstilo, eu peguei essa figurinha aqui, essa estrutura meio preta, deixa eu fazer de vermelho aqui, ó, que vocês estão vendo. O endóstilo fica na faringe. Olha essa figura em cima de mim. Aqui a fenda faringiana, eu já vou explicar o que que é. O endóstilo é uma estrutura que fica acoplada aqui, tá? Então, é uma estrutura ciliada presente na faringe. Nos animais, nos cordados primitivos, a função é ajudar na alimentação, ok? Em alguns cordados, durante a evolução, o endóstilo ele foi modificado em forma tireoide. Então, a nossa glândula tireoide, ela tem a mesma origem evolutiva desse endóstilo que, por exemplo, existe nesse anfioxo, que é esse cordado primitivo que a gente vai ver. Primitivo, gente, porque ele veio primeiro, ok? Não é porque ele é menos evoluído. Quinta característica, a presença dessas fendas faringianas ou branquiais, ok? Então, é essa parte rosada aqui que vocês estão vendo, fendas faringianas ou branquiais. Vejam só. Quando o cordado é aquático, como o peixe, essa fenda branquial é como seria a brânquia, então tem função respiratória. Se essa fenda tem um endóstilo junto, então nós temos a função respiratória e alimentar, porque o endóstilo que está acoplado na fenda faringiana, a função dele é de alimentação, ok? Conforme a vida foi saindo da terra e foi saindo da água e foi ocupando o ambiente terrestre, nós vamos ver que a nossa faringe e a nossa traqueia têm a mesma origem evolutiva das brânquias, das fendas branquiais, dos cordados aquáticos, tá? Então, nos cordados terrestres, a fenda faringiano-branquial originou a faringe e a traqueia. Tá? E por último, que a gente já viu em alguns outros grupos, é a divisão do corpo em repetições, em musculaturas repetitivas, né? Que a gente vê bastante isso nos peixes, né? Que é a metameria, ok? Lembrem que existe os anelídeos e os artrópodes com metameria, mas que essa metameria ela não tem a mesma origem evolutiva, ok? Surgiu nos grupos em momentos diferentes. Então, espero que vocês tenham anotado essas características e bora, então, estudar os cordados. Nós vimos, então, lá nos equinodermatas, né, que eles eram os primeiros deuterostômios, ou seja, que o blastóporo, o buraquinho lá da gástrula, o blastóporo, dava origem ao ânus, né? Quem compartilha isso são os equinodermos e os cordados. Existe um grupo bem pequenininho, que são os hemicordados, que a gente não estuda no ensino médio, ok? Quem for fazer biologia, veterinária, alguma coisa assim, vai estudar os hemicordados. Fato é que tanto os equinodermos quanto os cordados, eles têm um ancestral comum, deuterostômio, ok? O que o cordado tem que os equinodermos não têm? Nós acabamos de ver. Vamos lá ver? Repetir? Cauda pós-anal, endóstilo, tubo nervoso, notocorda e metameria. Os cordados são divididos em 3 grupos. Os cefalocordados, que é o anfioxo principal representante, que eu acabei de mostrar para vocês a estrutura ali. Os urocordados e os craniata, ok? O que os craniata difere do cefalocordado e do urocordado? O que o craniata tem que os outros não têm? Encéfalo e crânio. Crânio, o que é o crânio? É o osso que protege o cérebro, ok? Então, vocês vão ver que tem cordado que não tem crânio, não tem osso. Por isso que eu não posso chamar os cordados de vertebrados, beleza? Porque nem todos têm vértebra. Todo vertebrado é um cordado, nem todo cordado é um vertebrado. E nós vamos ver isso bastante ao longo dessas aulas. E agora, nós vamos dar continuidade ao estudo da formação do embrião. Por que continuidade? Na primeira aula de biologia animal, que chamou Introdução aos Animais, eu falei para vocês dos primeiros estágios de desenvolvimento do embrião. Vamos recordar? Então, nós temos o espermatozoide e o óvulo. Então, vai ter a fecundação. Quando há a fecundação, forma-se uma célula diploide, né? Chamada de ovo ou zigoto. Esse ovo ou zigoto vai sofrer várias divisões, que são as clivagens,
né, por mitose, E de mitose, deixa eu colocar aqui o E de, tá sumindo aqui para mim, o E de mitose, e formar o primeiro estágio, que é a mórula. O que é a mórula? É um maciço de células, ok? Todas células indiferenciadas, que a gente chama de células tronco, células totipotentes. Essa mórula vai continuar sofrendo mitose e vai dar origem a um segundo estágio de desenvolvimento, que eu chamo de blástula. A blástula, se eu fizer um corte, como se fosse uma bola, se eu fizer um corte, né, nessa blástula, nós vamos ver uma cavidade rica em líquido, que eu chamo de blastocele, ok? E uma camada de células ao redor, preenchendo elas, que são os blastômeros. E depois segue as mitoses. Então, nós vamos ter o início da fase chamada de gástrula, né? Que é a gastrulação. O que é a gástrula? A gástrula, então, eu formo o blastóporo, né? Que vai dar origem à boca ou à boca e o ânus, nos protostômios. E ao ânus, no nosso caso, ao deuterostômio, ok? A gástrula também forma dois folhetos germinativos, que é a ectoderme, né? E a endoderme aqui dentro. Ok? Muito bem. Nós tínhamos parado aí. A gente tinha visto mórula, blástula e gástrula. Agora, a gente vai ver o que a gente chama de organogênese. Organogênese. O que é isso? A formação dos órgãos, tal qual a gente conhece, tá bom? A primeira fase da organogênese é chamada de neurulação, neurula, ok? Essa figura aí, a próxima, todas estão no livro de vocês, ok? Então, se vocês quiserem acompanhar pelo livro de vocês. Então, o que vai acontecer? No nosso caso, né, que nós somos triblásticos, a gente tem a ectoderme, que está representada em azul claro, a endoderme, representada em amarelo, e a mesoderme, representada em vermelho. Quando começa o estágio de neurula, de neurulação, a ectoderme, nesse momento aqui, vai sofrer um achatamento, né? Então, ela estava como uma bola e agora ela vai ficar achatada. Esse achatamento da ectoderme é chamado de placa neural. Por quê? Porque vai formar o sistema nervoso. Então, vejam que o sistema nervoso, o nosso encéfalo, o nosso cérebro e a medula vem da ectoderme, ok? Medula espinhal. Esse achatamento, ele vai para dentro. Olha aqui nessa próxima figura. Ele vem para dentro para formar o sistema nervoso. E aí, depois, a ectoderme continua a revestir. Ela recobre. Então, vejam que nós estamos começando a modificar. Ó, células da ectoderme proliferam, recobrindo a placa neural que se aprofunda. No teto do arquêntero, o que é o teto do arquêntero? O arquêntero é o intestino primitivo, que vai formar o nosso tubo digestório, ok? Começa a se formar a mesoderme. E aí, então, nós temos os três folhetos embrionários. A ectoderme, que é a mais externa, vai formar a epiderme da nossa pele, os anexos epidérmicos, como por exemplo os pelos, o nosso sistema nervoso, como eu falei para vocês agora, e algumas cavidades. A mesoderme, que é o folheto do meio, vai formar a parte do meio da pele, que é a derme, tá? Vai formar o sistema ósseo, o sistema muscular, o circulatório reprodutor. E a endoderme, que é o folheto mais interno, vai formar o sistema respiratório e os órgãos do sistema digestório, ok? Por isso que a gente chama de organogênese, porque vai começar a formar os órgãos dos nossos sistemas. Muito bem, então vamos dar continuidade. Então, nós paramos aqui, né? Eu fiz uma pausa aqui, eu fiz um corte. Então, vejam que essa parte azul escura aqui vai começar a formar o tubo neural, o sistema
sistema nervoso dorsal, ok? Então, forma aqui, ó, o tubo neural, o sistema nervoso. Tubo neural, olha lá, ok? A parte vermelha, que veio da mesoderme, ela começa a vir nas laterais e a gente chama isso de somitos, ok? Olha lá. E vocês lembram que nós vamos formar o celoma verdadeiro, porque nós somos celomados. E é esse celoma que vai abrigar muitos órgãos, ok? Dentro dele. Então, observa que nós temos a parte da mesoderme formando, então, o celoma, ok? E a mesoderme, ela vai se diferenciar em 3 partes, ok? A gente chama essas partes da mesoderme, eu vou colocar em verde. A gente chama de epímero, a parte que vai ser aqui, ó, lateral, que fica mais no dorso. Nós vamos ter o mesômero, que vai formar o sistema genital, a genitália, se vai ser masculino ou feminino, ok? Vai formar as gônadas, útero, testículo. E o sistema urinário, tudo quem forma é a mesoderme, ok? E nós vamos ter a parte mais ventral, tá? Que é, como eu falei para vocês, que é o alojamento dos órgãos internos. Forma o celoma, que imagina que os nossos órgãos eles estão numa cavidade, né? Então, essa cavidade que vai abrigar os órgãos é feita pela mesoderme, ok? Que é o hipômero. Então, a mesoderme ela é dividida em 3 partes. Epímero, mais no dorso, ok? O mesômero no meio e o hipômero no ventre. Beleza, então vamos continuar. Vimos o azul, né? Ó, a placa neural fecha, forma o tubo nervoso, neural oco, importante, né? Porque vejam que aqui dentro, ó, em branquinho, eu vou pintar de verde, ó. O tubo é oco dentro, ok? E, olha só, começa a formar a notocorda. Isso, olha que interessante. A notocorda começa a se formar. O que é a notocorda? É o eixo de sustentação do embrião. Observem que a notocorda sempre está embaixo do tubo neural. Então, tem o tubo aqui e a notocorda aqui embaixo. Ok? Então, fica, mais uma vez, o tubo, deixa eu trocar de cor, o tubo aqui. E olha aqui, ó, a notocorda em azul, embaixo. E aí a gente tem já mais ou menos a formação do embrião. Nós temos o revestimento do nosso corpo, formado pela ectoderme. Nós temos o sistema nervoso. Nós temos o eixo de sustentação, que é a notocorda. A formação do nosso tubo digestório, o intestino, olha aqui, ó, tá em azul aqui, ó, intestino, né, revestido aí pela endoderme. E a formação, então, das cavidades que vão abrigar os órgãos. Essas figurinhas eu tirei lá da aula de sistema reprodutor, que a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Para vocês terem ideia desse corte num bebê, por exemplo, que é um cordado, ok? Então, eu coloquei aqui resumidamente, né, o que forma a ectoderme, que é a parte azul aqui, né? Lembrando que forma o tubo neural aqui dorsal oco. Né? A mesoderme formando quase tudo, inclusive a notocorda, que é o eixo de sustentação, né? A notocorda vem da mesoderme também, e a endoderme, que forma todo o tubo digestório, tá bom? Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais, olha que legal, o corte transversal do bebê mostrando toda essa estrutura. Lembrando que a notocorda, na maioria dos cordados, ela não persiste na fase adulta, ela é substituída pela coluna vertebral. Aqui é o resuminho do que eu falei, tá bom? O que vai formar? A ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Lembrando que a mesoderme ela é dividida em epímero, mesômero e hipômero. E o que cada um forma. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E a gente vai agora para a próxima videoaula começar a falar dos grupos dos cordados, começando com o anfioxo. Um beijo e até a próxima videoaula.